No centro de Porto Alegre, pulsa o mercado público desde 1869. As milhares de pessoas que atravessam suas portas encontram cheiros, cores, comidas simples e sofisticadas, chimarrão e artigos religiosos, peixe fresco e sorvetes tradicionais. Mas as paredes guardam um mistério. Em alguma parte do mercado público, um príncipe negro vindo da África fez um ritual religioso conhecido como assentamento do Bará para proteger Porto Alegre. A invasão inglesa em 1897 força um grande número de nobres africanos a saírem de Benim e procurarem refúgio em outras regiões da África. São João Batista de Ajudá, um porto não muito distante do reino de Benim, foi o local escolhido pelo príncipe negro para permanecer durante aqueles tempos conturbados. Lá ele morou durante 2 meses. Custódio Joaquim Almeida, nome adotado no porto de Ajudá. Na cidade natal dele, Benim, o nome dele é Uzonlele Okezierupe, foi um fervoroso opositor britânico. Existem muitas histórias em relação à saída do príncipe de Benim. Uma das histórias mais pesquisadas com documentação é que ele sai de Benim, por quê? Com a invasão britânica, ele ficou preocupadíssimo com a escravidão do seu povo, que os ingleses iriam escravizar o seu povo. Então ele sai expulso, porque o seu governo foi, o seu reinado foi extremamente violento, né, contra os ingleses. Em 2 de setembro de 1898, o príncipe negro finalmente pisa em solo brasileiro na Bahia. Bahia ele permanece por um tempo e vai para o Rio de Janeiro, onde fica cerca de 2 meses aproximadamente. Senhor de Ifá, me mostre nos ofás os caminhos que deverei seguir. O príncipe Custódio tinha o costume de consultar os orixás sobre o seu destino. Antes de partir em viagem, ele sempre confirmava com as divindades o lugar para onde deveria seguir. Nós entendemos que a vinda do príncipe aqui, principalmente para o Rio Grande do Sul, ele veio em 1899 para cá e recebia um subsídio da Inglaterra, porque a Inglaterra terminou adquirindo aquela área próxima ali, a Costa do Ouro, na África, e houve alguma negociação, que não está bem clara para nós essa negociação, ao que parece teria ficado um irmão dele lá, mas houve alguma negociação, ele terminou então vindo para a América. Da Bahia, ele parte para o Rio de Janeiro e de lá, em 1899, embarca para o sul rumo ao porto de Rio Grande. Em 1899, o príncipe Custódio Joaquim Almeida chega na cidade portuária de Rio Grande. De lá, por prováveis perseguições que tinham sido enviadas de seus inimigos na África, ele vai para a cidade de Pelotas. Em 1900, o príncipe vai para Pelotas, cidade onde conheceu o político Júlio de Castilhos. Acho importante destacar o relacionamento do príncipe Custódio com políticos importantes da época, como Júlio de Castilhos, como Borges de Medeiros, como Getúlio Vargas. Júlio de Castilhos teve um câncer na garganta e foi tratado, né, pelo príncipe Custódio. Nós sabemos dessa relação. Acho importante destacar o seguinte, na época, com toda uma medicina que já existia, figuras importantes da época vão procurar o aconselhamento, vão procurar a solução dos seus problemas num líder religioso. Seguindo orientações do jogo de Ifá, o popular jogo de Búzios, nesse mesmo ano, ele chega em Bagé. Então, chegando o príncipe a Bagé, e essa data corresponde a todo um trabalho que foi feito aqui, relacionado ao batuque, né, no qual o príncipe é uma referência nacional. E esses tambores, né, fortalecem a ideia de que existia aqui um ambiente muito propício, né, para que o príncipe
fortalecesse ainda mais toda essa questão da religião africana. Né? Por isso que ele deu o nome, né, ao Paço do Príncipe. Para mim era simplesmente uma localidade, Bagé, o Paço do Príncipe, onde a gente tinha até um certo mistério quem seria esse príncipe, né? E no momento que eu fui pesquisar, eu descobri um cara fantástico, um homem com um poder de mobilização dentro da comunidade, um poder assim bem sobrenatural, um cara que conseguia muitas coisas. E foi uma aventura fascinante descobrir que até então parecia que estava somente no imaginário da população bagense, e não, ele foi um homem importante que teve um grande poder dentro da comunidade, como no estado do Rio Grande do Sul. A fama de curandeiro de Custódio já percorria todo o país e foi em busca da cura para uma doença que Júlio de Castilhos convidou o príncipe para vir morar em Porto Alegre. Outro ponto que dá para destacar é o seguinte: apesar da doutrina positivista ser uma doutrina cuja orientação é nitidamente científica, os grandes líderes positivistas tinham todo um relacionamento religioso com o príncipe Custódio. Isso não invalida a questão da religião. Houve sim, da parte do príncipe, pela figura dele, pela importância dele, naquele momento em que ele estava vivo, que ele morava aqui em Porto Alegre, não aconteceram grandes perseguições. As perseguições começam bem depois. Depois da morte dele é que a perseguição se torna bem mais marcante aqui em Porto Alegre, perseguição contra as caras.